Primeiro Meias. Olá, bem-vindo ao Primeiro Meias. Bom programa. Alô, bom dia. Olá! Você Oi, tá para bem? quem tá vendo no YouTube, isso aqui que eu estou no pescoço é uma bolsinha de água quente. De pescoço. É, de pescoço, não é tipo, nossa, uma coisa linda, sabe aquelas coisas de medievais, assim, que Sim. usavam, É mesmo, olha só. É né? Não é, um, é uma é um, bolsinha quente. é um cachecol de água quente. Exato. E Muito aí, bom. César? Por que você tá com esse negócio aí? Porque eu travei a minha coluna, eu tenho um problema na cervical, tenso, e daí eu decidi travar a minha coluna e nem tramal serviu, nenhum outro remédio que é derivado da morfina serviu. Enfim, cadê a minha oxicodona? É isso que eu Agora, pergunto. depois disso, só a morte. Só Exato. esperar. Eu acho que podia chegar logo. Você sempre teve isso ou é sinal de estamos envelhecendo? Acho que eu sempre tive isso. Eu lembro, lá em 2013, que eu e um amigo meu, a gente ficava assim, cara, muito ansiosos para a chegada do momento da casa de repouso. A Jogando gente ficava, gamão com nossa, eu os quero muito amiguinhos. que chegue a hora da casa de repouso. Eu não tenho que fazer nada, não pensar em nada. Só me levarem para jogar baralho, para ver peça, para não sei o quê. É isso que eu quero. Não precisa pensar na comida, a comidinha já vem pronta ali. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Ontem eu tô reassistindo House, o que faz Hum. muito sentido, né? Pela dor e tal. É isso. Meu caminho vai ser esse, de virar viciada em remédio. E ele se interna, né? Lá pra frente nos episódios. E eu fiquei com uma vontade de ser Da internada. facilidade, da facilidade, né? Envelhecer, não só no corpo, né, mas na vida, assim, é difícil, às vezes, tem várias vezes, até semana passada, né, eu comentei contigo, eu falei, pô, tô tão atrapalhado, sabe aquele dia que você tá atrapalhado, que fala, tanta coisa pra resolver, coisas pequenas, coisas grandes, você fica Uhum. meio, e às vezes eu paro e penso, puta, envelhecer é legal por um lado, mas é chato por um outro. Não é nem ruim, assim, né, eu não vejo como coisa ruim, eu vejo como coisa chata, tipo, você fala, puta, tem tanta coisa pra É, fazer, e coisa de resolver uns trâmites que às vezes você não sabe, vai ter que aprender na hora, enfim. E até a coisa do corpo, que também vai cedendo, né? sim. Eu tava lendo um negócio que me fez pensar assim, tem eu não vou saber citar agora o estudo, mas tem um estudo que fala que fazer exercício físico de 3 a 5 dias por semana, qualquer ele que seja, diminui a sua chance de ter Alzheimer em 52%. Nenhum remédio chega nem É, próximo desse número. 52? Uhum. Os caras estão Meu falando, e a partir Deus. dessa pesquisa, eu conversando e tal, os caras estão falando que assim, exercício físico teria que ser, mas eventualmente vai se tornar que nem escovar o dente. Você tem que fazer. Não existe uma. E exercício físico não precisa ser levantar peso, correr 20 quilômetros e tal. Andar, às vezes, sei lá, meia hora, 40 minutos no dia, todo dia, enfim. É, isso aumenta não só a expectativa de vida, né, enfim, e outras coisas, é, mas os caras estão falando, esses especialistas, né, enfim, estão falando não, né, todo mundo já fala isso, né, acho que a gente que não ouve, mas que esse risco vai ser algo, tem que acordar, escovar o dente e andar, assim. Nossa, E eu- nunca tinha pensado nisso, que por muito tempo as pessoas não escovavam o dente todo dia, né? E pra gente virou um hábito óbvio, sim, né? Enfim, pra mim também, eu tenho que tomar banho todo dia. E essas coisas realmente, de certa, você tem toda a razão. E eu confesso que eu sou super sedentária, né? Eu não fui criada com ninguém que fazia esporte ou incentivava esse tipo de coisa. Então, eu sei que para eu mudar isso é algo que vai além, sabe? É um hábito muito novo que eu tenho que colocar na minha vida. Então, ele é um pouco mais difícil para eu conseguir. Mas eu confesso que estando com essa dor que eu estou sentindo agora, que está incapacitante, eu não consigo, tem umas horas que é tanta dor que eu não consigo pensar direito, eu não consigo falar de tanta dor. Eu tava tipo, Virgínia, parou, não tem mais essa opção. É isso.
Tipo, você quer que seus dentes caiam? E você, não quero, então tem que escovar o dente. Eu quero ficar sentindo essas dores? Não quero, porque é horrível, né? Você fica muito... E eu gostaria muito de conseguir... Você sempre teve, né? Ah, sempre, assim, mas é engraçado, para mim o exercício físico não veio do exercício físico, veio da curiosidade, assim, quando eu era moleque, enfim, moleque mesmo, assim, com, sei lá, 10, 11, eu lembro que minha irmã fazia ginástica olímpica, e eu ia lá buscar ela com a minha mãe, enfim, e eu acabei me interessando por fazer ali, mas nunca fiz, assim, uma ginástica olímpica, né? Ficava pulando ali na piscininha de espuma, sei lá como é que era e tal. E aí depois dali fiz judô, mas também nunca fui uma pessoa que, assim, que foi, não, tanto que eu não gosto de academia, assim, acho chato sentar lá enfim, levantar peso, sem nenhum desenvolvimento maior ali, a não ser os músculos, cara. Mas cada dia que passa eu vejo um pouco a necessidade de ter algo desse tipo, né? E conversando com a minha namorada ontem, eu fiquei pensando, eu falei, pô, que ela também não é muito fã da academia em si e tal, e no final de semana, na verdade, o que aconteceu, e por isso que eu toquei nesse assunto, no sábado teve uma corrida de 10 quilômetros, que eu fui correr com ela. No meio, ela começou a ter cólica e tal, então a gente Que mais andou. chique, Não, olha ele. mas a gente mais andou do que Maratona, correu. quem que é? E aí no dia seguinte, então, aí no dia seguinte uma amiga dela foi correr a maratona e pediu para ela correr os últimos 2 quilômetros com ela, para dar uma ajuda, né? Enfim, e super ajuda, né? Quem correu maratona sabe que tem uma hora que fica chato, basicamente, você não tem o que fazer, e é lógico que tem o cansaço e tal, mas e ontem falando até com um amigo, eu comentei, né? Eu falei, pô, a corrida é muito mais mental do que física, né? No começo, claro, existe o físico, claro, mas no começo existe o mental, que você passar sobre o cansaço físico, mas quando você vai com corridas mais longas, é o mental mesmo, porque você não vê por que você está fazendo aquilo que você está fazendo, né? Ainda vai depender das condições climáticas, está muito sol, está chovendo, você fala, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas enfim, aí no domingo, então, a gente foi correr esses últimos 2 quilômetros com ela e, pô, e ela super agradeceu, falou, puta, obrigado, ajudou pra caramba. Ela até comentou, ela falou, se vocês tivessem corrido comigo os últimos 10 quilômetros ou 15, talvez eu teria feito num tempo menor, mas enfim, porque no meio da corrida eu fiquei com a cabeça não sei aonde, falei aquela autoafirmação para mim mesmo, para eu continuar correndo, enfim. Mas é isso, assim, para mim, o exercício físico vem muito dessa curiosidade em conhecer as coisas. E aí, no caso da academia, que eu vim pensando agora esses tempos, comentando com a minha namorada, eu falei, pô, também não gosto, vamos junto, né? E no final de semana até um amigo dela falou, eu queria ir na academia, mas eu preguiça de ir sozinho. Eu falei, vamos marcar de junto e tal. Uma mão lava a outra, né? A gente vai empurrando a outra. E eu acho que é muito, para quem não gosta, como a gente, assim, acho que essa coisa quase vira um social, ajuda, pelo menos ir, assim, eu acho que, não sei ainda como ou já tem, né, não sei, mas esses grupos tem grupo de corrida que é meio social, mas esses grupos de academia social, sabe? Uma coisa tipo, vamos todo mundo pra academia Tem junto grupo de academia? Não, tem grupo de corrida, de academia eu tô inventando Ah, não, agora. de corrida, sim. Todo mundo Não, com a para mim mesma faz roupinha, muita sei lá. diferença a companhia. Eu lembro quando eu tava um tempo, eu fiquei morando na edícula da casa de uns amigos meus. Primeiro que tinha uma academia perto da casa deles, que era uma academia que se chama Ecofit, que ela é ridícula, Porque eco. porque ela é toda tipo, tudo de, não os aparelhos, obviamente, de bambu, a luz é amarela, tem muita planta, é outra vibe, toca Caetano. E daí eu me identifiquei, eu tirava muito sarro deles, porque daí tinha as aulas de corrida, sabe? Ai, Com não sei o que, Eu ficava tirando, pronto, me apaixonei pela Ecofit, queria que tivesse em toda esquina uma Ecofit para eu poder ir. Não tem, só tem lá na PQP onde eles moram. Então, fica difícil. E para mim faz muita diferença a companhia. Quando eu tenho companhia, eu vou bem mais do que eu sozinha para ter essa disciplina. Eu lembro que eu pensava também que eu precisava de algum exercício que tivesse algo a mais. Por exemplo, natação. Uma das poucas coisas que eu gosto. Porque além do exercício, eu tô ali aprendendo a nadar, que é uma coisa interessante, né, de se sim. saber fazer. Então, e também, sei lá, na natação, eu não tenho muito, você não tem como pensar muito na sua vida. Na musculação, você ainda tem, tipo, porra, você fica pensando, você ainda
Até tem que ficar, às E vezes, você fica olhando um pro lado, até podcast. dando uma julgada na galera, né? Se você for olhando pro lado, Exato. fala, pô. A natação, ninguém tá nem aí pra ninguém. Tipo, foda-se que a pessoa tá fazendo do meu lado, contanto que ela não atrapalhe. Porque se eu não pensar que na respiração, eu vou me afogar, no caso. Então, Sim. a natação funciona muito pra mim. Pena que é cara, quero começar, mas enfim, essas dores que eu tenho hoje em dia, e elas, obviamente, foram piorando, né, conforme a idade, e elas interferem diretamente na minha saúde mental e acho que de todo mundo, né? Quando você sente uma dor, esses dias eu escrevi até lá no Instagram nosso sobre isso, que a dor se impõe, né, a dor física. E por mais que você tente muito, nossa, ser para cima e positivo e tentar ver as coisas, não só essa positividade tóxica, mas ver as coisas de uma perspectiva diferente, enfim, aceitar melhor as coisas, a dor eu acho que é uma das coisas mais difíceis de você conseguir desconcentrar dela. Chama Sim. muito a sua atenção, sabe? Quando você tá com um problema X, você ainda conta, deixa eu me distrair aqui para eu não pensar nesse problema. Agora, a dor física, ela fala, não, meu querido, isso vai prestar atenção em mim, sim. Não tem Não como te você dá fugir, né? opção. Não. Não sei se você percebeu minha voz, eu tô um pouco resfriado, o que é muito louco, porque aqui tá 30 graus, assim, tá um super calor. Eu não sei, eu tô pensando desde hoje eu acordei assim, né? Eu fiquei pensando da onde veio, né? Esse resfriado no meio de um calor, assim. Mas é isso, e hoje eu tava num dia mais, sabe, xoxo, assim, sem muita vontade de fazer nada, meio que jogadinho de lado. E é um pouco assim, acho que não é uma dor de fato, mas a doença, né, enfim, de qualquer te faz até, é engraçado pensar isso, mas até parar um pouco propositalmente e repensar e pensar em algumas coisas, né? No meu caso, eu fiquei pensando de onde veio, por que veio. Eu falei, pô, semana passada eu tava nessa maluquice de vai pra lá, vai pra cá, estressado, mas não estressado de bravo, estressado aquele estresse meio latente, assim, que fica no fundo da barriga, assim. E eu falei, pô, pode ter sido isso, né? Agora as coisas estão. Então, eu vou viajar amanhã para dirigir um clipe e eu tô meio numa tensão com tudo isso, assim. Faz muito tempo que eu não faço algo do zero e, enfim, meio encabeçando tudo, então estou um pouco estressado. E eu estou sabendo disso e estou um pouco, enfim, vivendo isso. Mas eu acho que esse resfriado veio um pouco para eu tentar parar de pensar e tentar entender um pouco e deixar o corpo descansar, assim, de alguma forma. Mas, mas a dor, eu acho que ajuda nessa coisa que eu estava falando, de pensar e repensar, e, enfim, e parar mesmo, assim. Então, aquela coisa do estresse, só é estresse quando você tem um tempo de recuperação, né? Senão, você vira um grande problema na sua vida, mas você tem que ter o estresse, você tem um tempo de recuperação, vai dar uma andada, vai dar uma descansada, e eu acho que com a dor e com a doença, acaba sendo a mesma coisa, assim, é o seu corpo falando, para um pouco, Uhum. pensa no que você tem que fazer. E daí vem aquela frase que eu acho, me irrita, mas é verdade, tipo, é saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Porque realmente, tipo, parte influencia e vice-versa, né? Porque muitas vezes a gente psicossomatiza as coisas, né? Tanto o próprio questão hormonal, estresse, etc., podem causar coisas. Por exemplo, acho que um dos motivos para eu estar com muita dor é porque eu estava muito estressado esses dias e daí eu vou travando e quando você vê, enfim. Pode ser coisas que já vi na clínica. De a pessoa, às vezes, ser tão doadora para os outros, de cuidado para os outros e se doar, que o corpo quase que obriga ela se voltar para si mesma. Eu também estou um pouco resfriada. Através da doença. Isso é muito louco. Ou também, por exemplo, já aconteceu comigo de, sei lá, tô passando por um período onde eu tá, tipo, muito corrido. Aquelas épocas assim que a gente fazia set de filmagem um atrás do outro, isso aqui, nananana. No dia que eu parou o projeto. Que bom, vou descansar, pronto, caía doente. É, é. Sabe? Isso acontecia direto.
É um pouco antes da gente começar a gravação aqui, você comentou essa coisa da pessoa que é doador, né? Do giver, taker e tudo mais. E eu estava vendo uma outra coisa, assim, uma outra pesquisa que estava explicando, era uma pesquisa no mercado de trabalho, e quem rendia, mudando, eu estou só desviando um pouco do assunto, mas só que vocês estão conhecendo, achei interessante também que eu estava lendo agora. É, no mercado de trabalho, quem performava melhor, né? Segundo essa pesquisa, estão três tipos de pessoas, né? Os doadores, né? Os givers, os takers e os matchers, né? Então, o giver é aquela pessoa que se doa e faz tudo para todo mundo. O taker é a pessoa que, enfim, claro, pega tudo normalmente desse giver. E o matcher é o que faz, né? Se você me dá três, eu te dou três. Se você me dá cinco, eu te dou cinco e assim vai. Quem performava melhor. E o melhor, que performa melhor são os givers, né? O que performam medianos são os takers e os matchers. E quem performa pior também são os givers, né? E aí a diferença é porque quem performa melhor são pessoas que se doam para as outras pessoas, mas também olham para elas mesmas e também se doam para elas mesmas. E, e ele estava falando que isso tem um impacto também na saúde, assim, né? As pessoas que se dão toda. E tem muita gente que é assim, que às vezes se culpa, né? E que fala, não, eu não quero ser agora, eu quero ser o sacana, ou a sacana que vai pegar tudo de todo mundo e tal. É engraçado, assim, para mim isso deu um estalo, assim. A chave não é você parar de ser um doador, uma pessoa que se doa, mas entender que também tem você na jogada. Então, como você citou do sete, essa parada de doença e dor, é um pouco de você entender que tem momentos para os outros, que é o momento que você vai estar lá trabalhando, fazendo X ou Y, e tem um momento que é para você, e que talvez a dor, que talvez a doença venha para forçar a gente a dar essa parada e olhar para a gente, assim, sabe? Se cuidar, né? Acho que é isso. Acho que a gente só pode super cuidar dos outros, mas acho que o se cuidar é tão importante quanto, e uma coisa não necessariamente anula a outra, né? Você pode ter as duas coisas, né? No mesmo passo, no mesmo. Mas entender isso para mim tava vendo isso agora, foi um grande estalo, assim, uma grande É sacada, de ser assim, proporcional, né? sim, É isso, tanto. E também acho que saber o seu limite. Eu posso me doar horrores, mas é isso, o meu limite vai ser diferente do seu, por exemplo. Você às vezes vai conseguir se doar muito mais, mas é porque isso não vai te atravessar de um jeito negativo, né? Agora, quando você passa a se doar ultrapassando o que você consegue, porque você acha que ou por culpa, ou porque você quer ser gostado, ou por X, Y, Z, acho que é aí que pega. Acho que é aí que está o problema. O problema não é você ser giver, doador, enfim, é você não saber os seus limites. Você sabe os seus limites, César? eu sei, basicamente até onde meu braço vai de um lado e depois outro braço também. Não sei meu limite, e na verdade isso é um grande problema meu. Teve um dia, muito tempo atrás, que minha mãe, quem não sabe, é psicóloga, e teve uma época, na época de fazer faculdade e tal, eu briguei com ela, porque eu falei, você nunca me deu limites, você nunca falou que eu tinha que estudar ou não estudar, então olha eu agora aqui, né, e também para quem não sabe, eu passei por algumas Olha, faculdades. Eu falei, agora eu tô aqui perdido, sem saber de faculdade. Ela falou, pô, mas o que você quer que eu faça? Que eu te, né, concrete ali para você fazer uma coisa, depois você ficar bravo comigo do mesmo jeito? Então eu não tô entendendo. Né? Eu tô te dando a liberdade de você escolher o que você quiser e quem sou eu para escolher por você, né? muito bom, né? Não tem como acertar, né? Sendo mãe. Pois Essa é é, a grande aprendizagem. Não tem como exato. acertar. Não, e ela falou uma coisa que é muito louca, ela falou assim, porque se eu parasse você e falasse, vai fazer isso e não sai dessa faculdade até você terminar, no final você ia ser frustrado e ia ficar bravo comigo do mesmo jeito. Então ela falou assim, não tem saída pra mim. Você tá bravo agora e vai ficar depois. Aí eu me toquei, claro, a vida continuou, eu falei, pô, que, Não, aí que é que isso. Os seus filhos sempre vão focar no que você não der para eles. Exato. Mas eu Ah, sempre, mas eu sempre fui um cara que foi sempre buscando o limite, assim, sabe? Hoje em dia eu não sei meu limite, porque eu sempre, por dois motivos, né? Acho que é, assim, de uma forma muito consciente, eu empurro esses limites em várias áreas, o quanto for, o quanto der. E por outro lado, inconscientemente, nunca me foi posto limite. Então eu também não sei se eu estou no meu limite, se eu não estou no meu limite, então eu acabo sempre indo, assim. Então não sei meu limite, não sei nem como começar a pensar no meu limite, assim. Eu sempre acho que dá para ir mais, que dá para ir menos. Claro que às vezes eu me bato a cara na parede e falo, putz, aqui não dá, né? Mas me frustra muito quando eu acho um limite, né, para a vida, seja meu, seja da vida, seja
do espaço da coisa que eu estou tentando resolver, me frustra, assim. Então é uma frustração que eu tenho que trabalhar toda hora, assim, tipo, não, tá tudo bem, você fez muito mais do que você faria normalmente, ou menos, enfim, mas é difícil, assim. O limite para mim é uma coisa que eu tô sempre no limite. E você, Virgínia, você sabe o seu limite? Podia fazer um no Cara, às limite, né? Só vezes, que, tipo, de saúde psicologia, assim, mental. né? É, É né? um programa no Podia. Tipo, limite vamos onde ver as até pessoas. quanto que você aguenta de tortura emocional. As Exatamente pessoas isso. chorando, né? Que horror. Enfim. Cara, às vezes eu acho que até sei o meu limite, mas eu tenho dificuldade de respeitá-lo. Por quê? Às vezes eu sei o meu limite, mas eu acho que é drama. Mas eu acho que não devia ser esse o meu limite. Eu julgo o meu limite. Entendeu? Eu fico tipo, nossa, Virgínia, pelo amor de Deus, você não consegue fazer nem isso? Ou não sei o que, sabe? Hum. Então, na verdade, eu não sei. Algumas coisas eu sei, daí outras não, e outras se confundem nisso, que é um pouco de saber o limite e tá cagando pra ele e me fuder depois, né? Tem uma coisa muito. Ultrapassar ele. E daí muitas vezes eu me vejo do tipo assim, nossa, por que eu fui fazer isso? Você sabia que você não estava bem, que você não estava não sei o quê, mas não, lá foi você, sabe? Sim. Eu tenho. Essa aqui, voltando a esse papo da doença, eu tenho uma coisa que eu faço toda vez que eu fico doente, e hoje é um dia que eu tô pensando em fazer isso. Com resfriado, tal, claro, quando uma doença muito. Você com as coisas de trabalho, por exemplo, não dá pra fazer isso. Mas eu quero fazer um exercício físico, eu quero provar pro meu corpo que tá tudo bem, sabe? Eu não deixo o meu corpo descansar. Então, por exemplo, hoje eu quero correr. E eu tô resfriado. Estou com o corpo um pouco cansado e Meu tal, mas enfim. Deus, nós somos muito diferentes. E eu tô nessa coisa do tipo, não, eu quero provar pro meu corpo que não, ele não tá mal e eu vou provar que não tá mal. Todo mundo fala, calma, enfim. Mas voltando ao limite, eu tenho uma pergunta pra você. Sabe comunicar seu limite pros outros? Sabe falar assim, ó, Hoje em dia sei daqui mais. pra. Hoje em dia, eu acho que eu já aceitei tanto que eu sou chata e que, por exemplo, aqui eu tenho amigas que eu amo. Um beijo para todas vocês que são minhas amigas. Mas eu tenho amigas muito animadas, extrovertidas, que e festas, que a galera que toca e já na noite, final de semana tá trabalhando, e eu sou a gótica introspectiva do rolê. E eu nem sou tanto, mas dentro, perante essas pessoas eu sou. E daí, hoje em dia, eu já entendi que eu sou o gato preto da galera. E que eu sou essa pessoinha que, por exemplo, um dia eu morava. É isso, a pessoa introspectiva decidiu morar com outras 5 amigas, todas que tocavam, que não sei o que, minha festa, ó. Minha casa era uma grande festa, o ato falho já dizendo que realmente minha festa, eu morava numa festa. Minha festa é minha casa. Minha festa é minha casa, exato. A gente começou a desenhar na parede vários desenhos de todas, assim, foi uma coisa horrorosa. E o meu desenho que fizeram de mim era uma pessoinha de calça de pijama, pantufa, tipo roupão, e uma tacinha de vinho na mão, um óculos assim meio que no meio do nariz, séria, tipo fazendo Faz Então sentido. eu acho que eu sei falar o meu limite hoje em dia. Eu ainda tenho dificuldade um pouco. Então, mas também eu escolho as minhas brigas. Por exemplo, eu hoje em dia não tenho vergonha de às vezes inventar coisa. Do tipo, ai, não quero, porque não posso. Tipo, é um pouco difícil para mim às vezes negar coisas, etc, sem ter um motivo. Pelo simples não quero. Então, eu invento umas coisinhas às vezes, mas nada grave. Mas eu me culpo muito de dizer não. Por Eu quê? me culpo É o medo bastante. de Eu perder, tenho assim? medo de não ser chamada mais. Eu tenho medo que as pessoas parem de me chamar para as coisas. Porque eu reclamo tanto que eu sou sozinha, não sei o que, né? Que linda, deve ficar reclamando e quando te chamam você não vai. É isso. Eu só quero ser chamada, não quero ir. Exato, eu falo isso para elas. Gente, continua me chamando, porque eu quero é ser chamada. Eu não Vou quero sempre negar. necessariamente ir. Tá aí o ponto. É isso. Mas acho que tenho conseguido cada vez mais, tipo,
por exemplo, com namoro, eu consigo ser mais clara. Eu falo bastante as coisas que eu tô sentindo, o que eu gostei, o que eu não gostei. Com amizades, para mim, é mais difícil impor limites. No trabalho também, às vezes, tá sendo um aprendizado, né? Como eu tô no começo aqui com a clínica, tem algumas... eu me cobro bastante, né? De ser uma pessoa que a pessoa pode contar, que não sei o quê, tá, como... E às vezes eu ainda estou entendendo esses limites, né? Porque tem muita gente que às vezes te liga muito, ou manda muita mensagem fora do horário de sessão, e no começo depois eu vi que eu lido bem com isso, porque eu simplesmente esqueço. Eu sou péssima com WhatsApp, então às vezes eu esqueço que eu tinha que responder a pessoa. Mas o Diego, por exemplo, é muito melhor em dar limites nessas coisas. Sabe? Eu já quero afrouxar todos os meus limites para a pessoa se sentir bem. Então, não sei se eu respondi sua pergunta sim e não, e você? Eu acho que não tem uma resposta clara, assim, de sim e não, assim. Eu não sei comunicar meu limite, não. Eu acho que chega num momento onde eu me frustro e as pessoas ou têm a sensibilidade de entender que eu cheguei no meu limite, ou eu acabo, de certa forma, não brigando, né, mas tendo algum tipo de ruptura, às vezes, né, por um tempo, às vezes por um longo tempo, enfim. Mas eu não sei, assim, comunicar meu limite. Hoje em dia, claro, com a análise eu venho melhorando muito, assim, eu acho que já é algo que eu... E uma das coisas que eu vejo mais, assim, o quanto eu tô evoluindo, né, na comunicação como um todo, né? Eu venho até de falar, assim, olha, né, isso semana passada, essa semana que passou, na verdade, acho que falei 2 ou 3 vezes para pessoas diferentes, não tô achando que o que você fez tá errado, só queria comunicar o que eu senti com isso, ponto. E aí tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só queria que você entendesse que me bateu de um jeito que talvez nem seja o jeito que você quis passar e nem nada, mas enfim. Então essa comunicação para mim tá sendo uma das grandes sacadas assim que eu venho ultimamente é, eu venho percebendo assim. E acho que tá sendo a maneira de uma forma muito delicada ou não sei, de como eu comunico o meu limite. Já passei, né? Eu já passei do limite. Eu estou comunicando assim, ó, isso aqui foi demais. Mas, enfim, acho que você começa e aí você começa indo além e depois é, você acaba ajustando essa linha para um meio termo, assim, né? Mas é assim, acho que é assim que eu comunico o meu limite, assim. Ou passando dele e me tocando e que bom que ultimamente eu tenho me cercado de pessoas um pouco mais sensíveis, que sabem disso, que veem isso, mas, mas é isso. Eu acho Isso é que muito bonito, né? Quando a gente encontra alguém, pessoas que enxergam, realmente nos veem e sabem qual que é é o nosso difícil para mim limite lidar e com isso, tal. assim. É muito difícil para mim lidar com isso, assim, de aceitar, sabe? Porque às vezes as pessoas falam, não, você não precisa fazer, tá tudo bem, tá tudo certo. E é difícil para mim aceitar isso. Não, 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 tem que fazer. Não, não, mas tá tudo bem, né? Tem uma Uhum. brincadeira comigo, com a minha namorada, que é engraçado, que ela fala assim, ela às vezes vai fazer carinho em mim e dá, tipo, lá 2 segundos. Eu falo, tá, tudo bem, tudo bem. Ela, você não sabe receber carinho, né? Eu, puta, não sei. Juro, é louco isso. E é uma coisa que eu tô Não, pensando, eu venho pensando nesses tempos, assim, que eu não sei mesmo. Porque para o mim é meu uma coisa tipo, namorado, ele fala assim, que eu sempre faço assim. Eu faço, sei lá, Daniel, me ajuda aqui no negócio, não preciso de ajuda. Assim, eu terminei de falar, ei, você pode me ajudar aqui no negócio? Dá 2 segundos, não preciso de ajuda. É automático. é louco. Eu fui Sabe percebendo isso. e uma das brincadeiras que rola é porque assim, né, é produção, já faz alguma coisa, já fiz, mandei fazer. É, E eu acho que é um pouco vem disso, assim, eu tô querendo, aos poucos tô querendo quebrar um pouco isso, mas eu não sei nem como. Eu tô aqui num grande estudo comigo mesmo, assim, mas porque é isso, assim, é quase que, não, eu consigo fazer carinho em mim mesmo, tá tudo bem, saca? Tipo, Você acha que eu preciso de você para fazer carinho? Olha eu acho que aqui fazendo cafuné em mim. E eu faço bem melhor, inclusive. Eu exato, sei eu sei onde que é para fazer. exatamente onde vai. Vira É muito isso. Não louco. preciso transar com ninguém também. Posso me masturbar, tá tudo ótimo. É louco isso, sim. E eu tô nessa busca, assim, de da onde vem, né? Eu acho que, enfim, assim como você, eu acho que eu também sou uma pessoa que, eu não vou dizer sozinho, assim, mas minha vida eu sempre fui, e eu mudei bastante,
enfim, e essa coisa de cinema, você trabalha cada vez não é com as mesmas pessoas, então você está sempre conhecendo gente nova e tal. Então eu nunca, e eu falo isso com muito cuidado, mas acho que eu nunca me apego assim às pessoas, né? Enfim, eu estou numa mudança agora, né? Eu moro em Vancouver e estou mudando para uma outra cidade. E meus amigos de lá, alguns estão bravos, assim, porque Tá você se está mudando pra mudando. onde? Que eu não tô sabendo. Estou mudando para Calgary. É, do outro Tá. lado da montanha, do outro lado Tá. da cordilheira, das Rocky Mountains. Uhum. Mas é bem pertinho, fica 1 hora de voo de Vancouver. Mas enfim, e aí e algumas pessoas ficam bravas, outras, enfim. E para mim é difícil lidar, mas ao mesmo tempo, quando eu mudei para cá, para o Canadá, eu também deixei amigos, né? Você e outros amigos do Brasil, que alguns deles se esvaeceram, como é natural, e outras pessoas ficam, e a gente mantém contato, né? A gente, eu e você, por exemplo. Então, assim, é normal da vida, assim. Então, para mim é difícil. Eu até perdi o fio da meia-noite, sabe, o que eu estava falando aqui, mas enfim, Não tá falando do é isso. carinho, que não precisa de carinho do outro. Ah, então, é isso, obrigado. Então, assim, eu acho que a minha vida me moldou um pouco dessa forma, tipo, não, tudo bem, a gente se muda, a gente mantém contato, tá tudo certo, a gente resolve e tal. Uhum. Então, eu não tenho, então eu sempre quase que me resolvi, sabe? Ah, eu me resolvo, tá tudo certo. Então, essa coisa do carinho foi uma coisa assim engraçada, que eu me resolvo meu carinho, mas, pô, é legal receber o carinho, né? É legal ter essa coisa. Você Mas eu não acha que sei. pode ser uma autossuficiência que vem de um lugar de defesa? Total, acho que é o medo. É o medo Uhum. de se deixar, de ser. Tá vulnerável, né? De Exatamente. precisar. Exatamente. Sabe, de ter um elo, ou de precisar, ou de Uhum. alguém. Precisar, entre muitas aspas, claro, mas, claro, vem no medo. Eu acho que isso é bem claro para mim, assim. E eu acho que a nossa sociedade ela vem vindo com uns discursos, né, de que você tem que ser feliz sozinho, você isso, é tudo voltado muito assim para você se vire, você não dependa de ninguém, você não queira ajuda de ninguém e tudo tipo, voltado muito daí vai crescendo um individualismo e eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos seres sociais e que a gente precisa, sim, de outros seres humanos para diversas coisas e ninguém consegue fazer tudo sozinho. É lógico que há uma diferença entre uma dependência extrema do outro para fazer as coisas ou para gostar de algo, para conseguir fazer algo, que é muito diferente. Ser completamente dependente por motivos que não sejam graves, digamos assim, e você querer companhia, você gostar de ter companhia, de fazer bem, por exemplo. Eu sei que eu funciono muito melhor. Por exemplo, eu não gostaria de morar acho, com um amigo de novo, mas, por exemplo, em casal, quando dá certo, para mim funciona muito bem. Sim. Porque é uma pessoa fazendo. A pessoa não precisa nem estar fazendo coisas comigo junto, mas só de eu saber que na outra sala tem alguém fazendo alguma coisa, me ajuda a continuar fazendo. Assim. Senão, às vezes, eu Sim. sozinha eu entro num lugar de ficar na cama, assim, enfim. E E até uma você falou. pergunta para você. Fala, pode Fale falar. antes, depois eu pergunto. Não, eu ia falar que tem essa coisa desse movimento, assim, né, de hoje em dia, assim, hoje em dia que eu digo assim, né, desses anos, do tipo, que eu acho bom e acho, por um lado, bonito, mas acho que algumas pessoas levam para o extremo é problemático, assim, essa coisa de, não, porque você é mais forte, você, e assim assado, e vira um pouco desse egoísmo, né, desse narcisismo onde você, né, indivíduo ali, é o centro do universo e todos têm que entender que você é assim e tem que aceitar, e às vezes essa Uhum. flexibilidade, né, é importante, assim, porque realmente, como você disse, é necessário a gente ter essa vida social, ninguém é autossuficiente, né, por mais que muitas É. pessoas acham, eu mesmo achei por muito tempo que eu me resolvia sozinho. E hoje em dia, É uma grande ilusão a gente achar que a gente é autossuficiente. Não há a total. menor condição. E porque também muitas vezes esse individualismo, nossa, recentemente vivi algumas situações que não foi exatamente comigo, mas eu vi assim as cenas acontecerem onde as pessoas achavam que estavam sendo super legais e eu quase que num lugar meio evoluído de, mas eu estou pensando em mim. E, tipo, digamos assim, vamos eu e você numa festa, certo? Eu te convenci a ir na festa comigo, certo? E a gente chegou na festa, eu, Virgínia, quero ir para um canto tal, mas você não conhece mais ninguém naquela festa.
Mas, e você não quer ir para aquele canto que eu quero ir lá, sei lá, pro bar, uma coisa assim, digamos, seja um lugar com vários ambientes. A pessoa fica tipo, tá, eu vou sozinha então, tá? E te deixo aqui. Só que eu, tipo, sabendo que você vai ficar incomodado e eu te fiz ir pra lá comigo e, tipo, eu não consigo abrir mão de uma coisa que eu quero pelo outro, sabe? Sim. Começa uma coisa meio assim. E daí isso me leva apenas à pergunta que eu ia te fazer, que é, e o limite do outro, você sabe respeitar? E o limite do humor, Virgínia, sabe qual que é? Brincadeira. Não, essa pergunta não, é muito boa essa pergunta. Cara, o limite do outro é louco isso, assim. Eu acho que sei, assim. Eu acho que eu sei mais do que o meu próprio limite, né? E eu falo isso de coisas que aconteceram nos últimos semanas e tal, de, de, de ter essa sensibilidade de entender que tem um ponto ali que eu não consigo passar, assim, sabe? Eu acho que eu não vou citar exemplos aqui, porque são pessoas que provavelmente ou podem ouvir o podcast, não quero botar ninguém aqui na berlinda, mas de uma forma geral, assim, eu tive algumas discussões onde eu queria uma resposta, porque eu não estava entendendo a situação, e a resposta da pessoa, das pessoas, foram: olha, daqui eu não consigo mais explicar, porque daqui nem eu sei mais. E aí isso para mim foi ótimo, que eu falei, é isso, então eu não tenho a resposta, mas a resposta também não, nem você, né, tem. Então, eu acho que. E aí, vou dizer que eu me acalmei quase, assim, quase que aquilo por si só foi uma resposta para mim, porque, pô, se você não tem essa resposta, como é que eu quero algo a mais? E fora isso, pessoas que às vezes passam por, né? Eu acho que até citando você, assim, acho que a gente tem até nosso próprio limite, assim, eu acho que às vezes eu entendo o seu limite, às vezes você não tá afim de, sei lá, de conversar e eu deixo quieto, ou então a gente volta a se falar, enfim. É uma coisa que até nossa conversa anteriores, assim, até de outros episódios, isso veio à tona, assim, onde a gente, de certa forma, eu e você, né? A gente se entende é, e leva o outro, assim, né, da forma que dá, enfim, sem pressionar. Eu tenho amigos do Brasil que eu falo, não falo tanto, mas quando eu falo, é, eu entendo que se eles estão precisando, se eles não estão precisando, enfim. Não sei, assim, eu acho que eu fui meio abrangente nas coisas, para não citar coisas específicas, mas eu acho que eu sei. Mas aí você pergunta para os outros, né? Se eu, se eu Mas eu sei o acho que limite deles. faz sentido, assim, acho que a gente, por exemplo, tem uma amizade que trabalha muito que é na baixa manutenção, sabe? Que a gente acha que quase quando você tem certeza que a pessoa gosta muito de você e que você gosta muito dela, e que se tiver algum ruído, provavelmente foi. Ainda mais a gente que agora também tá. A nossa relação também é pautada um pouco por este podcast, porque a gente fala muito sobre os nossos sentimentos, etc. Então a gente tem a liberdade de falar sobre essas coisas um com o outro, né? Sim. Então, mas eu achei, nossa, de uma clareza muito grande dessa pessoa que te respondeu, ó, eu sei te explicar até aqui, porque a partir daqui nem eu sei. Pessoa que faz análise, né? Né? Fica Mas, aí. Meu número é 98. joguei, joguei. Mas então, assim, quando você tá com pessoas, né? A minha namorada mesmo, né? Quando a gente se conheceu, uma brincadeira, ela falou assim, pô, teve uma mensagem que você citou uns, sei lá, 5 sentimentos, assim, diferentes, né? Fiquei frustrado com isso, assim, mas aí eu falei, pô, é isso, né? Quando você faz análise, você consegue se entender melhor e ter talvez essa comunicação. Assim, faz tempo já que eu faço, então é uma coisa que não é uma coisa que você vai ganhar no primeiro ano, né? Mas é isso, sim. Eu acho. E eu acho que na questão do limite do outro, eu acho que também vem a questão de. Eu tinha um exemplo para dar e eu acabei esquecendo, então dane-se. Foi, voou. Então quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Sinto muito. Eu fiquei É, pensando aqui que eu acho que eu sei respeitar o limite do outro. Acho que sim. Às vezes talvez eu respeite até demais nível a pessoa ficar achando que eu tô cagando para ela um pouco. Mas também há umas dificuldades. Vou dar um exemplo. Sinto muito, Daniel, você namora comigo, você era a pessoa que mais queria que eu retomasse com esse podcast. Você será exposto, sim. Aconteceu uma situação com o cachorro do Dani esses últimos tempos, e eu percebi, mas a gente está 1 ano junto, né? E ó, a gente ainda está se conhecendo,
coisas um do outro, né, vivendo coisas que daí aparecem. E eu e ele, a gente lida muito diferente com coisas fortes que nos pegam e tal. Eu gosto de companhia. Eu gosto de colo, eu gosto que a pessoa venha até mim, eu gosto de ficar junto, etc. Eu gosto. O Daniel, não. Ele quer ficar totalmente sozinho. E para mim foi muito difícil. Mas porque você achou que ele estava bravo contigo ou só porque você não Achei que entendendo? achei um lado meu tinha isso, porque tinha uma sensação de culpa minha, porque tinha a ver com o meu cachorro também, enfim. Então tinha uma sensação, apesar de eu não ter culpa nem nada, tipo, mas havia uma sensação também, um medo dele estar bravo comigo, e também eu comecei a analisar tudo que ele fazia e falava para achar as provas de que ele me odiava e ia terminar comigo em 3, 2, 1. Mas ao mesmo tempo porque ele não sabe receber ajuda, na verdade. Pobrezinho, não sabe. E ele está sendo obrigado a rever essas coisas, né? Namorando também. E daí foi muito difícil para mim eu ficar quieta. Mas eu consegui. E assim, porque não era só ficar quieta, era não atrapalhar. Era às vezes, por exemplo, me magoar com alguma coisa que ele falava, que eu não achava legal, e guardar para mim para falar depois. Sendo que eu geralmente sou do tipo assim, é o seguinte, eu não gostei disso aqui, ele fala que eu sou marrenta. Não gostei disso, não sei o que, né? Eu puxo os DR, né? Nossa, para mim foi tão difícil, 2 semanas tendo que não podendo reclamar. É louco, né? Essa coisa quando o outro é diferente da gente, assim, claro, existe isso muito. É difícil porque a gente acha que a gente sabe tudo e a melhor maneira é a nossa, né? E às vezes não. E entender esse limite do outro que você estava falando é muito foda pra mim também, assim, de ai, que droga, eu queria que você fizesse assim, faz assim, né? Enfim. Eu brinco com a minha namorada assim, porque eu sou de grudagem. Eu, por mim, eu falei pra ele, gente, eu tava aqui na sua caixa dando sopa na boca, tava te colocando pra ninar, pra dormir, se não tava bem. Eu não poder fazer isso, nossa, e quando ele dizia do tipo, não, vai, saia com as suas amigas, eu vou ficar aqui, não sei o quê, eu já achava que era ele querendo se livrar de mim. ele sendo gentil e falando, olha, eu quero ficar sozinho, vai lá, faz o que tem que fazer. Não, mas eu ouvindo assim, você é um assim. peso pra mim e eu não quero que você fique aqui. Era assim que eu tava ouvindo. Mas daí eu me segurei, não puxei DR. Muito bom. E deu certo? Deu certo. Ele me agradeceu pelos tempos, mas é lógico que a gente deu uma conversada, assim, porque eu também acho que, tadinho, ele podia também, ele não precisa. Tem porquês ele não conseguir receber ajuda e etc. Né? Tem coisas mais profundas ali. Claro. Não, eu acho que também é uma questão de. É o que você está falando, vocês estão se conhecendo e a gente está se conhecendo sempre, né? Nós mesmos e nós com os outros ali, sempre se conhecendo. E essa coisa de deixar a coisa acontecer para depois vir e fazer quase um pós-mortem, sabe? Olha, eu vi o que aconteceu, eu entendi, mas eu sei que você precisa disso. Eu sei que você precisa disso, mas eu também preciso disso. Vamos tentar achar o meio termo? Até porque essa é a vida de casal, né? Eu brinco com todo mundo assim, às vezes a galera fala, quando começa a namorar, ou casa, enfim, a vida, né? Acabou, não me preocupo mais com relacionamentos, né? E eu sempre falo que é o contrário, assim, quando você começa um relacionamento com alguém, é um trabalho diário pro resto da sua vida, assim, você não acha que tá nada ganho ali, porque é isso, vai ter que ajeitar essas chatices e coisinhas, né? Chatices de uma maneira geral. Cada coisa que acontece, enfim, é louco, assim, mas eu acho que tá aí um grande aprendizado Saber no o que é relacionamento. negociável, o que é inegociável para você. E saber também comunicar isso, né? Isso pra mim não é negociável. Isso não quer dizer que eu te odeio, que não vai dar certo, mas quer saber que, olha, isso aqui pra mim é muito difícil. Ou então saber mesmo, olha, isso aqui é muito difícil pra mim abrir. É muito difícil, eu não consigo. Eu entendo o seu lado, mas eu não tenho de onde tirar. Enfim. E aí é um processo de. Né, no meu próprio relacionamento, assim, no começo do meu relacionamento foi muito difícil, por uma falta de confiança da minha parceira comigo, assim, por traumas passados e tudo mais. E até falei com ela Ainda esses dias, eu tem falei assim, isso. A pessoa tem é, história antes, né? Que vai vir com. O Daniel não está acostumado
a Sim. poder contar com outra pessoa. Porque muitas vezes você foi desapontado diversas vezes, você não quer mais viver aquilo. Além do trauma que você já está vivendo, você não quer viver de novo o negócio. Sim. Então, você cria defesas, né? Mas vai. Não, eu acho que é um pouco isso, sim. Eu acho que é um pouco de você ter essa calma e essa paciência com você mesmo, é claro, com você mesmo, mas também com o outro, porque ninguém aqui sabe muito bem o que está fazendo, né? A gente está aqui, tendo dores nas costas e seguindo com a vida da maneira que a gente dá, assim, que a gente consegue. É, enfim. Uhum. E é isso. E ficamos com essa por hoje. Ficamos com essa. Então, No Limite, saúde mental, em No breve. Limite, apresentada pelo Zeca Camargo. Isso, pelo Zeca Camargo. Nossa, o que será que seriam, tipo, as atividades, né? Seria interessante, né? Tipo, seria sua mãe e seu pai falando para todo mundo histórias sem graça, que você ficaria sem graça com a galera do No Limite. Imagina, 20 Aham, participantes, aham, vinha sua mãe e seu pai, eu quero a fotinho de criança do meu filhinho, não sei o que lá. Ou então, aham. Ou um dia inteiro você tendo que ser exatamente o que seu pai e sua mãe queriam que você fosse. Sem poder reclamar, que louco. sabe? Umas coisas assim. Ou sei lá, nossa, vamos encontrar todas as pessoas que fizeram bullying com você na escola. E aí eles se mostram a vida deles completamente perfeitas, todo mundo tá se dando super bem. Ou seja, eles fizeram bullying e ainda estão se Isso. dando bem na vida, que merda. Coisa Aham, que horrível. merda, que vida injusta, de bosta essa. Eu acho. Acho que ia ser muito legal. Vai ser. Quem estiver ouvindo aí Home quiser and Health, produzir. né? Discovery Home and Health. Muito bom, muito bom. Porra, que ideia. Ai, Vamos nessa, eu preciso escrever esse roteiro agora. ótimo. Então, beleza. Até mais. Até mais.